Macunaíma, de Mário de Andrade, do capítulo 8 ao 10, ao som da valsa, opus 69, número 1, de Chopin. Capítulo 8. Vei a sol. Macunaíma ia seguindo e topou com a árvore Volomã bem alta. Num galho estava um pitiguari que nem bem enxergou o herói, se desgoelou cantando. Olha no caminho quem vem, olha no caminho quem vem. Macunaíma olhou para cima com a intenção de agradecer, mas Volomã estava cheinha de fruta. O herói vinha dando horas de tanta fome e a barriga dele empacou espiando aquelas sapotas, sapotilhas, sapotis, bacures, apricões, mucajás, mirites, guabijus, melancias, ariticuns, todas essas frutas. Volomã, me dá uma fruta, Macunaíma pediu. O pau não quis dar, então o herói gritou 2 vezes: boioiô, boioiô, kizama, kizu. Caíram todas as frutas e ele comeu bem. Volomã ficou com ódio, pegou o herói pelos pés e atirou para além da baía de Guanabara, numa ilhota deserta, habitada antigamente pela ninfa Alamoa, que veio com os holandeses. Macunaíma pendia tanto de fadiga que pegou no sono durante o pulo. Caiu dormindo embaixo de uma palmeirinha guairô muito aromada, onde um urubu estava encarapitado. Ora, o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo enlambuzado. Assim mesmo, examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. Não havia não, nem a correntinha encantada de prata que indica para o escolhido tesouro de holandês. Havia só as formigas jaquitáguas ruivinhas. Então passou Kaiwanog, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Kaiwanog foi se chegando, porém o herói fedia muito. Vá tomar banho, ela fez e foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Vinha passando o capê e a lua. Macunaíma gritou para ela: sua bênção, dindinha lua. Que ela secundou. Então ele pediu para a lua que o carregasse para a ilha de Marajó. Capê veio chegando, porém Macunaíma estava mesmo fedendo por demais. Vá tomar banho, ela fez e foi-se embora. E a expressão se fixou definitivamente. Macunaíma gritou para Capê que pelo menos desse um foguinho para ele aquecer. Peça no vizinho, ela fez, apontando para sol que já vinha lá no longe remando pelo Paranaguaçu, e foi-se embora. Macunaíma tremia que mais tremia e o urubu sempre fazendo necessidade em riba dele. Era por causa da pedra ser muito pequetitinha. Veio e vinha chegando vermelha e toda molhada de suor. E veio era sol. Foi muito bom para Macunaíma porque lá em casa ele sempre dera presentinhos de bolo de aipim para sol lamber secando.
Veio e tomou Macunaíma na jangada, que tinha uma vela cor de ferrugem pintada como uruci, e fez as 3 filhas limparem o herói, catarem os carrapatos e examinarem se as unhas dele estavam limpas. E Macunaíma ficou alinhado outra vez. Porém, por causa dela estar velha, vermelha e tão suando, o herói não maliciava que a coroca era mesmo a Sol, a boa da Sol, poncho dos pobres. Por isso pediu para ela que chamasse Vei com seu calor, porque ele estava lavadinho bem, mas tremendo de tanto frio. Vei era Sol mesmo e andava matinando fazer Macunaíma genro dela. Só que ainda não podia aquentar ninguém não, porque era cedo por demais, não tinha força. Para distrair a espera, assobiou de um jeito e as 3 filhas dela fizeram muitos cafunés e cosquinhas no corpo todo do herói. Ele dava risadas chatas, se espremendo de cócegas e gostando muito. Quando elas paravam, pedia mais, estorcendo já de antegozo. Veio, pois, reparo na sem-vergonhice do herói, teve raiva. Foi ficando sem vontade de tirar fogo do corpo e esquentar ninguém. Então as cunhatãs agarraram na mãe, amarraram bem ela, e Macunaíma, dando muitos munhecaços na barriga da bruaca, saiu que saiu um fogaréu por detrás e todos se aquentaram. Principiou um calorão que tomou a jangada, se alastrou nas águas e doirou a face limpa do ar. Macunaíma, deitado na jangada, lagarteava numa quebreira azul, e o silêncio alargando tudo. Ai, que preguiça! O herói suspirou. Se ouvia o murmurejo da onda só. Veio um enfaro feliz subindo pelo corpo de Macunaíma. Era bom. A cunhatã mais moça batia o urucungo que a mãe trouxera da África. Era vasto o Paraná e não tinha uma nuvem na gupiara elevada do céu. Macunaíma cruzou as munhecas no alto por detrás, fazendo um cabeceiro com as mãos, e enquanto a filha da luz mais velha afastava os mosquitos borrachudos em quantidade, a terceira chinoca, com as pontas das tranças, fazia estremecer de gosto a barriga do herói. E era-se rindo em plena felicidade, parando para gozar de estrofe em estrofe, que ele cantava assim: quando eu morrer, não me chores, deixo a vida sem saudade, mandu sarará. Tive por pai o desterro, por mãe a infelicidade, mandu sarará. Papai chegou e me disse, não hás de ter um amor, mandu sarará. Mamãe veio e me botou um colar feito de dor, mandu sarará. Que o tatu prepare a cova dos seus dentes desdentados, mandu sarará, para o mais desinfeliz de todos os desgraçados, mandu sarará. Era bom, o corpo dele relumeava de ouro cinzando nos cristalzinhos do sal, e por causa do cheiro da maresia, por causa do remo pachorrento de Vei, e com a barriga assim mexendo com cosquinhas de mulher. Ah, Macunaíma gozou do nosso gozo, ah! Puxa avante, que filha de gostosura, gente, exclamou. E cerrando os olhos malandros, com a boca rindo no riso moleque, safado de vida boa, o herói gostou e adormeceu. Quando a Jacumã de véi não embalou mais o sono dele, Macunaíma acordou. Lá no longe se percebia mais que tudo um arranha-céu cor-de-rosa. A jangada estava abicada na caiçara da maloca sublime do Rio de Janeiro. Ali mesmo, na beira d'água, tinha um cerradão comprido, cheio da árvore pau-brasil e com palácios de cor nos 2 lados. E o cerradão era a Avenida Rio Branco. Aí que mora Vei a Sol com suas 3 filhas de luz. Vei queria que Macunaíma ficasse genro dela, porque afinal das contas ele era um herói e tinha dado tanto bolo de aipim para ela chupar secando. Falou: meu genro, você carece de casar com uma das minhas filhas. O dote que dou para ti é Europa, França e Bahia. Mas, porém, você tem de ser fiel e não andar assim brincando com as outras cunhãs por aí. Macunaíma agradeceu e prometeu que sim, jurando pela memória da mãe dele.
Então veio e saiu com as 3 filhas para fazer o dia no cerradão, ordenando mais uma vez que Macunaíma não saísse da jangada, para não andar brincando com as outras cunhãs por aí. Macunaíma tornou a prometer, jurando outra vez pela mãe. Nem bem veio, com as 3 filhas entraram no cerradão, que Macunaíma ficou cheio de vontade de ir brincar com uma cunhã. Acendeu um cigarro e a vontade foi subindo. Lá por debaixo das árvores passaram muitas cunhãs. Cunhé se mexendo com talento e formosura. Pois que fogo devore tudo, Macunaíma exclamou. Não sou frouxo agora para a mulher me fazer mal. E uma luz vasta brilhou no cérebro dele. Se ergueu na jangada e com os braços oscilando por cima da pátria decretou solene. Pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são. Pulou da jangada no sufragante, foi fazer continência diante da imagem de Santo Antônio, que era capitão de regimento, e depois deu em cima de todas as cunhãs por aí. Logo topou com uma que fora varina lá na terrinha do compadre. Chegadinho, ainda cheirava no mais um farto bem de peixe. Macunaíma piscou para ela e os dois vieram na jangada brincar. Fizeram bastante, eles brincaram. Agora estão se rindo um pro outro. Quando veio com suas 3 filhas, chegaram do dia e era a boca da noite. As moças que vinham na frente encontraram Macunaíma e a portuguesa brincando mais. Então as 3 filhas de Luz se zangaram. Então é assim que se faz, herói? Pois nossa mãe veio e não falou para você não sair da jangada e não ir brincar com as outras cunhãs por aí? Estava muito tristinho, o herói fez. Não tem que tristinho nem mané tristinho, herói. Agora que você vai tomar um pito de nossa mãe veio. E viraram muito zangadas pra velha. Veja, nossa mãe veio, o que vosso genro fez. Nem bem a gente foi no cerrado que ele escapuliu. Deu em cima de uma boa, trouxe ela na vossa jangada e brincaram até mais não. Agora estão se rindo um pro outro. Então a Sol se queimou e ralhou assim. Ara, meus cuidados, pois não falei para você não dar em cima de nenhuma cunhã, não, falei sim, e ainda por cima você brinca com ela na jangada minha, e agora estão se rindo um pro outro. Estava muito tristinho, Macunaíma repetiu. Pois se você tivesse me obedecido, casava com uma das minhas filhas e havia de ser sempre moço e bonitão. Agora você fica pouco tempo moço, tal qualmente os outros homens, e depois vai ficando mocetudo e sem graça nenhuma. Macunaíma sentiu vontade de chorar, suspirou. Se eu soubesse... O se eu soubesse é santo que nunca não valeu pra ninguém. Meus cuidados, você o que é, mas é muito safadinho, isso sim. Não te dou mais nenhuma das minhas 3 filhas, não. Daí Macunaíma pisou nos calos também. Pois nem eu queria nenhuma das 3, sabe? 3 diabo fez. Então veio com as 3 filhas, foram pedir pouso no hotel e deixaram Macunaíma dormir com a portuga na jangada. Quando foi ali pela hora antes da madrugada, veio a Sol com as moças para darem o passeio na Bahia e encontraram Macunaíma com a portuguesa, ainda pegados no sono. Veio, acordou os dois e fez presente da pedra Vató para Macunaíma. E a pedra Vató dá fogo quando a gente quer. E lá se foi a Sol com as 3 filhas de Luz. Macunaíma ainda passou esse dia brincando com a varina pela cidade. Quando foi de noite, eles estavam dormindo num banco do Flamengo, quando chegou uma assombração medonha. Era Mianiqueteibê, que vinha para engolir o herói. Respirava com os dedos, escutava pelo umbigo e tinha os olhos no lugar das mamicas. A boca era 2 bocas, estavam escondidas na dobra interior dos dedos dos pés. Macunaíma acordou com o cheiro da assombração e jogou no veado Flamengo fora. Então Mianiqueteibê comeu a varina e se foi. No outro dia, Macunaíma não achou mais graça na capital da República, trocou a pedra Vató por um retrato no jornal e voltou para a Taba do Igarapé Tietê. Capítulo 9. Carta para as Icamiabas. As muito queridas súditas nossas senhoras amazonas. 30 de maio de 1926, São Paulo. Senhoras,
Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudade e muito amor com desagradável nova. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidas por Icamiabas, vós espúrias, senão que pelo apelativo de Amazonas, e de vós se afirma cavalgardes ginetes belígeros e virdes da Hélade clássica, e assim sois chamadas. Muito nos pesou a nós, imperator vosso, tais deslates da erudição, porém eis de convir conosco que assim ficais mais heróicas e mais conspícuas, tocadas por essa plátina respeitável da tradição e da pureza antiga. Mas não devemos desperdiçarmos vosso tempo fero e muito menos conturbarmos vosso entendimento com notícias de mau calibre. Passemos, pois, imediato ao relato dos nossos feitos por cá. Nem 5 sóis eram passados que de vós nos partíramos, quando a mais temerosa desdita pesou sobre nós. Por uma bela noite dos idos de maio do ano translato, perdíamos a Muiraquitã, que outrem grafara Muraquitã, e alguns doutos ciosos de etimologias esdrúxulas ortografam Muiraquitã, e até mesmo Muraqueitã. Não sorrieis, haveis de saber que esse vocábulo tão familiar às vossas trompas de Eustáquio é quase desconhecido por aqui. Por estas paragens muito civis, os guerreiros chamam-se polícias, grilos, guardas cívicas, boxicistas, legalistas, mazorqueiros, etc., sendo que alguns desses termos são neologismos absurdos, bagaço nefando, com que os desleixados e petimetres conspurcam o bom falar lusitano. Mas não nos sobra já vagar para descretearmos subtermine fages sobre a língua portuguesa, também chamada lusitana. O que vos interessará mais, por sem dúvida, é saberdes que os guerreiros de cá não buscam mavórticas damas para o enlace epitalâmico, mas antes as preferem dóceis e facilmente trocáveis por pequeninas e voláteis folhas de papel, a que o vulgo chamará dinheiro, currículo vitae da civilização, a que hoje fazemos ponto de honra em pertencermos. Assim, a palavra Muiraquitã, que fere já os ouvidos latinos do vosso imperador, é desconhecida dos guerreiros e de todos em geral que por estas partes respiram. Apenas alguns sujeitos de importância em virtude de letras, como já dizia o bom velhinho e clássico Frei Luís de Souza, citado pelo doutor Rui Barbosa, ainda sobre as Muiraquitãs projetam as suas luzes para aquilatá-las de medíocre valia, originárias da Ásia e não de vossos dedos violentos no polir. Estávamos ainda abatidos por termos perdido a nossa Muiraquitã em forma de sáureo, quando talvez por algum influxo metapsíquico ou quilossá provocado por algum libido saudoso, como explica o sábio tudesco doutor Sigmundo Freud, Le de Freud, se nos deparou em sonho um arcanjo maravilhoso. Por ele soubemos que o talismã perdido estava nas diletas mãos do doutor Venceslau Pietro Pietra, súdito do vice-reinado do Peru e de origem francamente florentina, como os cavalcantes de Pernambuco. E como o doutor demorasse na ilustre cidade anchietana, sem demora nos partimos para cá em busca do velocino roubado. As nossas relações atuais com o doutor Venceslau são as mais lisonjeiras possíveis e sem dúvida muito para breve recebereis a grata nova de que hemos reavido o talismã e por ela vos pediremos alvíceras. Porque súditas diletas é incontestável que nós, imperator vosso, nos achamos em precária condição. O tesouro que daí trouxemos foi-nos de mister convertê-lo na moeda corrente do país, e tal conversão muito nos há dificultado o mantenimento devido às oscilações do câmbio e à baixa do cacau. Sabereis mais que as donas de cá não se derribam a pauladas nem brincam por brincar gratuitamente, senão que as chuvas do vil metal repuxam os brazonados de champanhe e uns monstros comestíveis a que vulgarmente dão o nome de lagostas. E que monstros encantados, senhoras amazonas!
de uma carapaça polida e sobrosada, feita a modo de cascodenal, saem braços, tentáculos e cauda, remígeros de muitos feitios, de modo que o pesado engenho, deposto num prato de porcelana de Sèvres, se nos antoja qual velejante trirrem a bordejar água de Nilo, trazendo no bojo o corpo inestimável de Cleópatra. Ponde tento na acentuação deste vocábulo, senhoras amazonas, pois muito nos pesara não preferisseis conosco essa pronúncia condizente com a lição dos clássicos, a pronúncia Cleopatra, dicção mais moderna e que alguns vocabulistas levianamente subscrevem, sem que se apercebam de que é ganga desprezível, que nos trazem com o enxurro de França, os galiparlas de má morte, pois é com esse delicado monstro, vencedor dos mais delicados véus paladinos, que as donas de cá tombam nos leitos nupciais. Assim, a vez de compreender de que alvíceras falamos, porque as lagostas são caríssimas, caríssimas súditas, e algumas hemos nós adquiridas por 60 contos e mais, o que convertido em nossa moeda tradicional alcança a vultuosa soma de 80 milhões de bagos de cacau. Bem podereis conceber, pois quanto hemos já gasto e que já estamos carecidos do vil metal para brincar com tais difíceis donas. Bem quiséramos impormos à nossa ardida chama uma abstinência penosa, embora para vos pouparmos despesas, porém que ânimo forte não cedera ante os encantos e galanteios de tão agradáveis pastoras. Andam elas vestidas de rutilantes joias e panos finíssimos, que lhes acentuam o doner do porte e mal encobrem as graças que a de nenhuma outra cedem, pelo formoso do torneado e pelo tom. São sempre alvíssimas as donas de cá, e tais e tantas habilidades demonstram no brincar, que enumerá-las aqui seria fastiendo porventura, e certamente quebraria os mandamentos de discrição que em relação de imperator para súdita se requer. Que beldades, que elegância, que cachê, que degagê flamífero e nívomo devorador! Só pensamos nelas, muito embora não nos descuidemos relapso da nossa Muiraquitã. Nós nos parece ilustres amazonas que assais ganharíeis em aprenderdes com elas as condescendências, os brincos e passes do amor. Deixaríeis então a vossa orgulhosa e solitária lei por mais amáveis mestres, em que o beijo sublima, as volúpias encandecem e se demonstra gloriosa, urbite et orbi, a sutil força do odor de fêmea, como escrevem os italianos. E já que nos detivemos neste delicado assunto, não o abandonaremos sem mais alguns reparos que vos poderão ser úteis. As donas de São Paulo, sob serem muito formosas e sábias, não se contentam com os dons e excelências que a natura lhe concedeu. Assaz se preocupam elas de si mesmas e não puderam acabar consigo que não mandassem vir de todas as partes do globo tudo que demais sublimada e gentil acrisolou a ciência fecenina, digo feminina, das civilizações havitas. Assim é que chamaram mestras da velha Europa e sobretudo de França, e com elas aprenderam a passarem o tempo de maneira bem diversa da vossa. Ora se alimpam e gastam horas nesse delicado mestre, ora encantam os convívios teatrais da sociedade, ora não fazem coisa nenhuma, e nesses trabalhos passam elas o dia tão entretecidas e afanosas, que em chegando à noite mal lhes sobra vagar para brincarem, e presto se entregam nos braços de Orfeu, como se diz. Mas eis de saber, senhoras minhas, que por cá dia e noite divergem singularmente do vosso horário belígero. O dia começa quando para vós é pino dele, e a noite quando estáis no quarto sono vosso, que por derradeiro é o mais reparador. Tudo isso as donas paulistanas aprenderam com as mestras de França, e mais o polimento das unhas e crescimento delas, bem como, aliás, o resco referens das demais partes córneas dos seus companheiros legais. Deixai passe esta florida ironia.
E muito há que vos diga ainda sobre o jeito com que cortam as comas, de tal maneira graciosa e viril, que mais se assemelham elas a éfebos e antínoos, de perversa memória que a matronas de tão direta progênie latina. Todavia, convireis conosco no desacerto de longas tranças por cá, se atenderdes ao que mais atrás ficou dito, pois que os doutores de São Paulo não derribam as suas requestadas pela força, senão que a troco de oiro e de locustas, as ditas comas são de somenos, acrescendo ainda que assim se amainam os males, que tais comas acarretam de serem moradia e pasto habitual de insetos muito daninhos, como entre vós se dá. Pois não contentes de terem aprendido de França sutilezas e passes da galantaria a Luís XV, as donas paulistanas importam das regiões mais inóspitas o que lhes acrescente ao sabor, tais como pezinhos nipônicos, rubis da Índia, desenvolturas norte-americanas e muitas outras sabedorias e tesouros internacionais. Já agora vos falaremos ainda bem que por alto do nitante armento de senhoras originárias da Polônia que aqui demoram e imperam generosamente. São elas muito alentadas no porto e mais numerosas que as areias do mar oceano. Como vós, senhoras amazonas, tais damas formam um gineceu. Estando os homens que em suas casas delas habitam reduzidos escravos e condenados ao vil ofício de servirem, e por isso não se lhes chamam homens, senão que à voz espúria de garçons respondem. E são assais polidos e silentes, e sempre do mesmo indumento gravebundo trajam. Vivem essas damas encasteladas no mesmo local, a que chamam por cá de quarteirão, e mesmo de pensões ou zona estragada, sobrelevando notar que a derradeira destas expressões não caberia por indina nesta notícia sobre as coisas de São Paulo, não for o nosso anseio de sermos exato e conhecedor. Porém, se como vós formam essas queridas senhoras, um clã de mulheres muito de vós se apartam no físico, no gênero de vida e nos ideais. Assim vos diremos que vivem à noite e se não dão aos afazeres de Marte, nem queimam o destro seio, mas a Mercúrio cortejam, tão somente quanto aos seios deixam-nos evolverem a feição de gigantescos flácidos pomos, que se lhes não acrescentam ao doner, servem para numerosos e árduos trabalhos de excelente virtude e prodigiosa excitação. Ainda lhes difere o físico tanto ou quanto monstruoso, bem que de amável monstruosidade por terem elas o cérebro nas partes pudendas e, como tão bem se diz em linguagem madrigalesca, o coração nas mãos. Falam numerosas e muito rápidas línguas, são viajadas e educadíssimas sempre, todas obedientes por igual, embora ricamente díspares entre si, quais loiras, quais morenas, quais fossem maigres, quais rotundas, e de tal sorte abundantes no número e diversidade, que muito nos preocupa a razão os serem todas e tantas, originais de um país somente. Acresce ainda que a todas se lhes dão o excitante, embora injusto epiteto de francesas. A nossa desconfiança é que essas damas não se originam todas da Polônia, porém que faltam à verdade, e são iberas, itálicas, germânicas, turcas, argentinas, peruanas e de todas as outras partes férteis de um e outro hemisfério. Muito estimaríamos que compartilhasseis da nossa desconfiança, senhoras amazonas, e que convidasseis também algumas dessas damas para demorarem nas vossas terras, em império nosso, porque aprendais com elas um moderno e mais rendoso gênero de vida, que muito fará voltar os tesouros do vosso imperador. E mesmo se não quiserdes largar mão da vossa solitária lei, sempre a existência de algumas centenas dessas damas entre vós muito nos facilitará o modus in rebus, quando for do nosso retorno ao império do Mato Virgem, cujo este nome, aliás,
proporíamos se mudasse para Império da Mata Virgem, mais condizente com a lição dos clássicos. Todavia, para terminar negócio tão principal, hemos por bem advertir-vos de um perigo que essa importação acarretara se não aceitasseis alguns doutores possantes nos limites do Estado, enquanto dele estivermos apartado. Com serem essas damas muito fogosas e livres, bem pudera pesar-lhes em demasia o sequestro inconsequente em que viveis, e por não perderem elas as ciências e segredos que lhes dão o pão, bem poderiam ir ao extremo de utilizarem-se das bestas feras, dos bogios, dos tapires e dos solertes candiros. E muito mais ainda nos pesaria a consciência e sentimento nobre do dever que vós, súditas nossas, aprendasseis com elas certas abusões, tais como foi com as companheiras da gentil declamadora Safo na ilha Rósia de Lesbos, vícios esses que não suportam crítica à luz das possibilidades humanas e muito menos o escalpelo da rígida e sã moral. Como vedes, assaz hemos aproveitado esta demora na ilustre terra bandeirante e se não descuidamos do nosso talismã, por certo que não poupamos esforços, nem vil metal por aprendermos as coisas mais principais desta eviterna civilização latina, porque iniciemos, quando for do nosso retorno ao Mato Virgem, uma série de melhoramentos que muito nos facilitarão a existência e mais espalhem nossa prosápia de nação culta entre as mais cultas do universo. E por isso agora vos diremos algo sobre esta nobre cidade, pois que pretendemos construir uma igual nos vossos domínios e império nosso. É São Paulo, construída sob 7 colinas, a feição tradicional de Roma, a cidade cesárea, capital da latinidade de que provimos, e beija-lhe os pés a grácil e inquieta linfa do Tietê. As águas são magníficas, os ares tão amenos quanto os de Aquisgrana ou de Anvers, e a área tão a eles igual em salubridade e abundância, que bem se poderá afirmar ao modo fino dos cronistas que de 3 a se gera espontaneamente a fauna urbana. Cidade é belíssima e grato seu convívio, toda cortada de ruas habilmente estreitas e tomadas por estátuas e lampiões graciosíssimos e de rara escultura, tudo diminuindo com astúcia o espaço de forma tal que nessas artérias não cabe a população. Assim se obtém o efeito de um grande acúmulo de gentes, cuja estimativa pode ser aumentada à vontade, o que é propício às eleições, que são invenção dos inimitáveis mineiros, ao mesmo tempo que os Edes dispõem de largo assunto com que ganhem dias honrados e a admiração de todos, com surtos de eloquência do mais puro estilo e sublimado lavor. As ditas artérias são todas recamadas de ricocheteantes papeizinhos e velívolas cascas de frutos, e em principal de uma finíssima poeira e muito dançarina em que se despargem diariamente 1001 espécimens de vorazes macróbios que dizimam a população. Por essa forma, resolveram os nossos maiores o problema da circulação, pois que tais insetos devoram as mesquinhas vidas da ralé e impedem o acúmulo de desocupados e operários, e assim se conservam sempre as gentes em número igual. E não contentes com essa poeira ser erguida pelo andar dos pedestrianistas e por urrantes máquinas a que chamam automóveis e elétricos, empregam alguns a palavra bond, voz espúria vinda certamente do inglês. Contrataram os diligentes Edes uns antropóides monstros, hipocentauros, azulejos e monótonos, e que conglobam o título de limpeza pública, que per amica silência lune quando cessa o movimento e o pó descansa inócuo. Saem das suas mansões e, com os rabos girantes a modo de vassouras cilíndricas, puxadas por moares, soerguem do asfalto a poeira e tiram os insetos do sono e os concitam à atividade com largos gestos e grita formidanda. Estes afazeres noturnos são discretos
discretamente conduzidos por pequeninas luzes dispostas de longe em longe, de maneira a permanecer quase total a escuridade. Não perturbem elas os trabalhos de malfeitores e ladrões. A cópia deste se nos afigura realmente excessiva e temos que são a única usança que não se coaduna com o nosso temperamento ordeiro e pacífico de seu natural. Porém, longe de nós qualquer reproche aos administradores de São Paulo, pois sabemos muito bem que aos valerosos paulistas são aprazíveis tais malfeitores e suas artes. São os paulistas gente ardida e avalentoada e muito afeita às agruras da guerra. Vivem em combates singulares e coletivos, todos armados da cabeça aos pés. Assim, assais numerosos são os distúrbios por cá, em que não raro tombam na arena da luta centenas de milhares de heróis chamados bandeirantes. Pelo mesmo motivo, São Paulo está dotada de muito aguerrida e vultuosa polícia, que habita palácios brancos de custosa engenharia. A essa polícia compete ainda equilibrar os excessos da riqueza pública, por se não desvalorizar o ouro incontável da nação, e tal diligência emprega nesse afã que por todos os lados devora os dinheiros nacionais, querem paradas e roupagens luzidas, querem ginásticas da recomendável Eugênia, que ainda não tivemos o prazer de conhecermos. Quer finalmente atacando os incautos burgueses que regressam do seu teatro, do seu cinema ou dão a sua volta de automóvel pelos vergéis amenos que circundam a capital. A essa polícia ainda lhe compete divertir a classe das criadinhas paulistanas, e para seu lustre se diga que o faz com jornaleiro préstimo, em parques construídos ad hoc, tais como o Parque de Dom Pedro II e o Jardim da Luz. E quando o numerário dessa polícia avulta são os seus homens enviados para as regiões longínquas e menos férteis da pátria, para serem devorados por súcias de gigantes antropófagos que infestam a nossa geografia na inglória tarefa de ruir por terra governos honestos. E de pleno gosto e assentimento geral da população, como se discrimina das urnas e dos ágapes governamentais. Esses mazorqueiros pegam nos polícias, assam-nos e comem-nos ao jeito alemão. E as ossadas caídas na terra maninha são excelente adubo de futuros cafezais. Assim, tão bem organizados, vivem e prosperam os paulistas na mais perfeita ordem e progresso. E lhes não é escasso tempo para construírem generosos hospitais, atraindo para cá todos os leprosos sul-americanos, mineiros, paraibanos, peruanos, bolivianos, chilenos, paraguaios, que antes de ir morarem nesses lindíssimos leprosários e serem servidos por donas de duvidosa e decadente beldade, sempre donas, animam as estradas do estado e as ruas da capital em garridas comitivas equestres ou em maratonas soberbas, que são orgulho de nossa raça desportiva, em cujo peito pulsa o sangue das heróicas bigas e quadrigas latinas. Porém, senhoras minhas, ainda tanto nos sobra por esse grandioso país de doenças e insetos por cuidar. Tudo vai num descalabro sem comedimento. Estamos corroídos pelo morbo e pelos miriápodes. Em breve seremos novamente uma colônia da Inglaterra ou da América do Norte. Por isso, e para a eterna lembrança destes paulistas, que são a única gente útil do país, e por isso chamados de locomotivas, nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico em que se encerram os segredos de tanta desgraça. Pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são. Este dístico é que ouvemos por bem escrevermos no livro de visitantes ilustres do Instituto Butantan, quando foi da nossa visita a esse estabelecimento famoso na Europa. Moram os paulistanos em palácios alterosos de 50, 100 e mais andares, a que nas épocas da procriação invadem umas nuvens de mosquitos pernilongos de várias espécies, muito ao gosto dos nativos, mordendo os homens e as senhoras com tanta propriedade nos seus distintivos, que não precisam eles e elas das cáusticas urtigas para as massagens de excitação, tal como entre selvícolas é de uso. Os pernilongos se encarregam dessa
nossa faina. E obram tais milagres que nos bairros miseráveis surge anualmente uma incontável multidão de rapazes e raparigas bulhentos, a que chamamos italianinhos, destinados a alimentarem as fábricas dos áureos potentados e a servirem escravos o descanso aromático dos cresos. Estes e outros multimilionários é que ergueram em torno da urbis as 12.000 fábricas de seda e no recesso dela os famosos cafés maiores do mundo, todos de obra de talha em jacarandá folhado de ouro, com embutidos de salsas tartarugas. E o palácio do governo é todo de ouro, à feição dos da rainha do Adriático, e em carruagens de prata forradas de peles finíssimas, o presidente, que mantém muitas esposas, passeia ao cair das tardes, sorrindo com vagar. De outras e muitas grandezas vos poderíamos ilustrar, senhoras amazonas, não fora perlongar demasiado esta epístola, todavia com afirmar-vos que esta é, por sem dúvida, a mais bela cidade terráquea, muito hemos feito em favor destes homens de prol, mas cair-nos-iam as faces se ocultáramos no silêncio uma curiosidade original deste povo. Ora, sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. Assim, chegado a estas plagas hospitalares, nos demos ao trabalho de bem nos inteirarmos da etnologia da terra, e dentre muita surpresa e assombro que se nos deparou, por certo, não foi das menores tal originalidade linguística. Nas conversas utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário, crasso de feição e impuro na vernaculidade, mas que não deixa de ter o seu sabor e força nas apóstrofes e também nas vozes do brincar. Destas e daquelas nos inteiramos solícitos, e nos será grata empresa vô-las ensinarmos aí chegado. Mas se de tal desprezível língua se utilizam na conversação, os naturais desta terra, logo que tomam da pena, se despojam de tanta asperidade, e surge o homem latino de Linneu, exprimindo-se numa outra linguagem, muito próxima da virgiliana, no dizer de um panegirista, meigo idioma que com imperecível galhardia se intitula Língua de Camões. De tal originalidade e riqueza vos há de ser grato ter ciência, e mais ainda vos espantareis com saberdes que a grande e quase total maioria nem essas duas línguas bastam, senão que se enriquecem do mais lídimo italiano, por mais musical e gracioso, e que por todos os recantos da urbis é versado. De tudo nos inteiramos satisfatoriamente, graças aos deuses, e muitas horas hemos ganho discreteando sobre o Z do termo Brasil e a questão do pronome se. Outros sim, hemos adquirido muitos livros bilíngues chamados Burros e o dicionário pequeno Larousse, e já estamos em condições de citarmos no original latino muitas frases célebres dos filósofos e os testículos da Bíblia. Enfim, senhoras amazonas, eis de saber ainda que a esses progressos iludida civilização hão elevado esta grande cidade os seus maiores, também chamados de políticos. Com este apelativo se designa uma raça refinadíssima de doutores, tão desconhecidos de vós que os direis monstros. Monstros são na verdade, mas na grandiosidade incomparável da audácia, da sapiência, da honestidade e da moral. E embora algo com que os homens se pareçam, originam-se eles dos reais uirauaçus e muito pouco têm de humanos. Obedecem todos a um imperador chamado Papai Grande, na gíria familiar, e que demora na oceânica cidade do Rio de Janeiro, a mais bela do mundo, na opinião de todos os estrangeiros poetas, e que por meus olhos verifiquei. Finalmente, senhoras amazonas e muito amadas súditas, assais hemos sofrido e curtido árduos e constantes pesares depois que os deveres da nossa posição nos apartaram do império do mato virgem. Por cá tudo são delícias e venturas, porém nenhum gozo teremos e nenhum descanso enquanto não rehouvermos o perdido talismã.
Hemos por bem repetir, entretanto, que as nossas relações com o Dr. Venceslau são as melhores possíveis, que as negociações estão entabuladas e perfeitamente encaminhadas. E bem poderíeis enviar de antemão as alvíçaras que enunciamos atrás, com pouco vosso abstêmio imperador se contenta. Se não puderdes enviar 200 igaras cheias de bagos de cacau, mandai 100 ou mesmo 50. Recebei a bênção do vosso imperador e mais saúde e fraternidade. Acatai com respeito e obediência estas mal traçadas linhas e principalmente não vos esqueçais das alvíçaras e das polonesas, de que muito hemos mister. Se guarde a vossas excelências. Macunaíma Imperator. Capítulo 10. Pauí Pódoli. Venceslau, Pietro, Pietra ficaram muito doentes com a sova, estava todo envolvido em rama de algodão. Passou meses na rede. Macunaíma não podia nem dar passo para conseguir a Muiraquitã, agora guardada dentro do caramujo por debaixo do corpo do gigante. Imaginou botar a formiga cupim no chinelo do outro, porque isso traz morte, dizem. Porém, Piaimã tinha pé para trás e não usava chinelo. Macunaíma estava muito contrariado com aquele chove não molha e passava o dia na rede, mastigando beijuma em beca, entre codórios longos de restilo. Nesse tempo veio pedir pousada na pensão o índio Antônio, santo famoso, com a companheira dele, mãe de Deus. Foi visitar Macunaíma, fez discurso e batizou o herói diante do Deus que havia de vir e tinha forma nem bem de peixe, nem bem de anta. Foi assim que Macunaíma entrou para a religião caraimonhaga, que estava fazendo furor no sertão da Bahia. Macunaíma aproveitava a espera, se aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Já sabia o nome de tudo. Uma feita era dia da flor, festa inventada para os brasileiros serem caridosos, e tinha tantos mosquitos carapanãs que Macunaíma largou do estudo e foi na cidade refrescar as ideias. Foi e viu um despropósito de coisas. Parava em cada vitrine e examinava dentro dela aquela porção de monstros, tantos que até parecia a Serra do Hererê, onde tudo se refugiou quando a enchente grande inundou o mundo. Macunaíma passeava e encontrou uma cunhatã com uma urupema carregadinha de rosas. A mocica fez ele parar e botou uma flor na lapela dele, falando: custa 1000 réis. Macunaíma ficou muito contrariado, porque não sabia como era o nome daquele buraco na máquina roupa, onde a cunhatã enfiara a flor. E o buraco chamava Botoeira. E imaginou esgarafunchando na memória bem, mas nunca não ouvira mesmo o nome daquele buraco. Quis chamar aquilo de buraco, porém viu logo que confundia com os outros buracos deste mundo e ficou com vergonha da cunhatã. Orifício era a palavra que a gente escrevia, mas porém nunca ninguém não falava orifício não. Depois de pensamentear, não havia meios mesmo de descobrir o nome daquilo, e pôs reparo que da rua direita onde topara com a cunhatã já tinha ido parar adiante de São Bernardo, passada a moradia de mestre Cosme. Então voltou, pagou para a moça e falou de venta inchada: a senhora me arrumou com um dia de judeu. Nunca mais me bote flor neste puito, dona. Macunaíma era desbocado de uma vez. Falaram uma bocagem muito porca, muito. A cunhatã não sabia que puito era palavra feia, não. E enquanto o herói voltava aluado com o caso para a pensão, ficou se rindo, achando graça na palavra puito que ela dizia. E repetia gozado: puito, puito. Imaginou que era moda, então se pôs falando para toda a gente se queriam que ela botasse uma rosa no puito deles. Uns quiseram, outros não quiseram. As outras cunhatãs escutaram a palavra, a empregaram e puito pegou. Ninguém mais não falava em botunier, por exemplo, só puito se escutava. Macunaíma ficou de azeite 1 semana sem comer, sem brincar, sem dormir, só porque desejava saber as línguas da terra.
Lembrava de perguntar para os outros como era o nome daquele buraco, mas tinha vergonha de irem pensar que ele era ignorante e moita. Afinal, chegou o domingo pé de cachimbo, que era dia do cruzeiro, feriado novo inventado para os brasileiros descansarem mais. De manhã teve parada na Moca, ao meio-dia missa campal no coração de Jesus, às 17 corso e batalha de confetes na Avenida Rangel Pestana, e de noite, depois da passeata dos deputados e desocupados pela Rua 15, iam queimar um fogo de artifício no Ipiranga. Então, para espairecer, Macunaíma foi no parque ver os fogos. Nem bem saiu da pensão, topou com uma cunhã clara, louríssima, filhinha da mandioca bem, toda de branco e o chapéu de tucumã vermelho coberto de margaridinhas. Chamava Fraulein e sempre carecia de proteção. Foram juntos e chegaram lá. O parque estava uma boniteza, tinha tantas máquinas repuxos misturadas com a máquina luz elétrica que a gente se encostava um no outro no escuro e as mãos se agarravam para aguentar a admiração. Assim a dona Fez e Macunaíma sussurrou docemente: Mani, filhinha da mandioca. Pois então a alemãzinha, chorando comovida, se virou e perguntou para ele se deixava ela fincar aquela margarida no puito dele. Primeiro o herói ficou muito assarapantado, muito, e quis zangar. Porém, depois ligou os fatos e percebeu que fora muito inteligente. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Mas o caso é que Puito já entrara para as revistas estudando com muita ciência os idiomas escrito e falado, e já estava mais que assente que pelas leis de catalepse, elipse, síncope, metonímia, metafonia, metatese, próclise, prótese, aférese, apócope, apologia, etimologia popular, todas essas leis a palavra botoeira viera a dar em Puito por meio de uma palavra intermediária, a voz latina rabanitius, botoeira rabanitius Puito, sendo que rabanitius, embora não encontrada nos documentos medievais, afirmaram os doutos que na certa existira e fora corrente no sermo vulgares. Nesse momento, o mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. No céu escampado da noite não tinha uma nuvem nem capei. A gente enxergava os conhecidos, os pais das árvores, os pais das aves, os pais das caças e os parentes, manos, pais, mães, tias, cunhadas, cunhãs, cunhatãs, todas essas estrelas piscando, bem felizes nessa terra sem mal, aonde havia muita saúde e pouca saúde, o firmamento lá. Macunaíma escutava muito agradecido, concordando com a fala comprida que o discursador fazia para ele. Só depois do homem apontar muito e descrever muito é que Macunaíma pôs reparo que o tal de cruzeiro eram aquelas 4 estrelas que ele sabia muito bem serem o pai do Mutum, morando no campo do céu. Teve raiva da mentira do mulato e berrou: Não é não! Meus senhores, que o outro discursava, aquelas 4 estrelas rutilantes como lágrimas ardentes, no dizer do sublime poeta, são o sacrossanto e tradicional cruzeiro que, não é não, psiu, o símbolo mais, não é não, apoiados, fora, psiu, psiu, mais sublime, maravilhoso da nossa amada pátria, é aquele misterioso cruzeiro alucinante que, não é não, vevedes com nasculhamba, suas 4 claras lantejoulas de prata, não é não que outros gritavam também. Com tanta bulha final, o mulato entropigaitou e todos os presentes, animados pelo não é não do herói, estavam com muita vontade de fazer um chinfrim. Porém, Macunaíma tremia tão tiririca que nem percebeu. Pulou em riba da estátua e principiou contando a história do pai do Mutum, e era assim.
Não é não, meus senhores e minhas senhoras, aquelas 4 estrelas lá é o pai do Mutum, juro que é o pai do Mutum, minha gente, que para no campo vasto do céu. Isso foi no tempo em que os animais já não eram mais homens e sucedeu no grande mato fulano. Era uma vez 2 cunhados que moravam muito longe um do outro. Um chamava Camapabinque e era catimbozeiro. Uma feita, o cunhado de Camapabinque entrou no mato por amor de caçar um bocado. Estava fazendo e topou com Pauipóduli e seu companheiro Vagalume Camaiuá, e Pauipóduli era o pai do Mutum. Estava trepado no galho alto da Acapu descansando. Vai, o cunhado do feiticeiro voltou para a maloca e falou para a companheira dele que tinha topado com Pauipóduli e seu compadre Camaiuá. E o pai do Mutum com seu compadre, num tempo muito dedante, já foram gente que nem nós mesmos. O homem falou mais que bem que tinha querido matar Pauipóduli com a sarabatana, porém não alcançar o poleiro alto do pai do Mutum na Acapu. E então pegou na frecha da Pracuúba com ponta de taboca e foi pescar carataís. Logo o Camapabinque chegou na maloca do cunhado e falou: Mana, o que foi que vosso companheiro falou para você? Então a mana contou tudo pro feiticeiro e que Pauipóduli estava empoleirado na Acapu com seu compadre o Vagalume Camaiuá. No outro dia, manhãzinha, Camapabinque subiu no papiri dele e achou Pauipóduli piando na Acapu. Então o catimbozeiro virou na tocandeira e lague e foi subindo pelo pau, mas o pai do Mutum enxergou a formigona e soprou um pio forte. Bateu um ventarrão tamanho que o feiticeiro despencou do pau, caindo nas capituvas da serrapilheira. Então virou na tacuriopalá menorzinho e foi subindo outra vez, porém Pauipóduli tornou a enxergar a formiga. Soprou e veio o ventinho brisando que sacudiu opalá nas trapoerabas da serrapilheira. Então Camapabinque virou na lavapé chamada Meg. Pequetitinha subiu na Acapu, ferrou o pai do Mutum bem no furinho do nariz, enrolou o corpico e trazendo não se diz entre os ferrões, juque, esguichou ácido fórmico aí. Xi, minha gente, isso Pauipóduli abriu num voo, esparramado com a dor e espirrou Meg longe. O feiticeiro nem não pôde sair mais do corpo de Meg, do susto que pegou, e ficou mais essa praga da formiguinha lava-pés pra nós, gente. Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. Já falei, no outro dia Pauipóduli quis ir morar no céu, para não padecer mais com as formigas da nossa terra, fez. Pediu pro compadre Vagalume iluminar o caminho na frente com as lanterninhas verdes bem acesas. O Vagalume Cunavá, sobrinho do outro, foi na frente, iluminando o caminho para Camaiuá, e pediu para o mano que fosse na frente, iluminando para ele também. O mano pediu para o pai pediu para a mãe pediu para toda a geração, o chefe de polícia e o inspetor do quarteirão, e muitos, uma nuvem de vagalumes foram iluminando o caminho uns para os outros. Fizeram, gostaram de lá e sempre uns atrás dos outros, nunca mais voltaram do campo vasto do céu. É aquele caminho de luz que daqui se enxerga atravessando o espaço. Pauipóduli então avoou para o céu e ficou lá. Minha gente, aquelas 4 estrelas, não é cruzeiro, que cruzeiro nada, é o pai do Mutum, é o pai do Mutum, minha gente. É o pai do Mutum, Pauipóduli, que para no campo vasto do céu. Tem mais não. Macunaíma parou fatigado, então se ergueu do povaréu um murmurejo longo de felicidade, fazendo relumear mais ainda as gentes, os pais dos pássaros, os pais dos peixes, os pais dos insetos, os pais das árvores, todos esses conhecidos que param no campo do céu. E era imenso o contentamento daquela paulistanada, mandando olhos de assombro para gentes, para todos esses pais dos vivos brilhando, morando no céu. E todos esses assombros de primeiro foram gente, depois foram os assombros misteriosos que fizeram nascer todos os seres vivos, e agora são as estrelinhas do céu.
O povo se retirou comovido, feliz no coração, cheio de explicações e cheios das estrelas vivas. Ninguém não se amolava mais nem com o dia do cruzeiro, nem com as máquinas repuxos misturadas com a máquina luz elétrica. Foram para casa botar pelego por debaixo do lençol, porque por terem brincado com fogo, aquela noite na certa que iam mijar na cama. Foram todos dormir. E a escuridão se fez. Macunaíma, parado em riba da estátua, ficara sozinho ali. Também estava comovido, olhou para a altura, que cruzeiro nada, era Pauipódoli, se percebia bem daqui. E Pauipódoli estava rindo para ele, agradecendo. De repente piou comprido, parecendo trem de ferro. Não era trem, era piado, e o sopro apagou todas as luzes do parque. Então o pai do Mutum mexeu uma asa mansamente, se despedindo do herói. Macunaíma ia agradecer, porém o pássaro, erguendo a poeira da neblina, largou numa carreira esparramada pelo campo vasto do céu.